Na vida a gente aprende que o certo vence, mas no mercado é o injusto que se dá bem. Empresas com vantagem injustas não jogam o mesmo jogo que você. Elas não competem por preço, nem imploram por atenção. Elas têm algo que não dá para copiar. E é por isso que mesmo sem serem as melhores, sempre são as mais escolhidas. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que é de verdade uma vantagem justa. O que você pode fazer para construir a sua e parar de competir com todo mundo. Porque no mundo real, vence quem molda as regras. E esse é o ponto cego que a gente vai falar hoje. A vantagem justa é algo que você tem e não necessariamente alguém consegue replicar. Bem, eu vou tentar explicar para você um pouco sobre um conceito chamado vantagem justa. Eu sei, o nome não é um dos melhores, mas é algo super importante para a gente entender um pouco de como o mercado opera, e nos planejamentos estratégicos é um aspecto muito importante para você sempre olhar para a sua empresa. Obviamente que existem pessoas que levam isso muito só no ar da competitividade, né? Baseado em 5 forças de Porter, assim por diante. Não é a discussão que eu quero ter com você aqui agora. Eu quero te trazer muito a visão estratégica disso. Uma vantagem justa, na verdade, é a soma de 3 grandes pontos, né? Uma barreira real, ou seja, existe um moat, né? O moat é aquele fosso que ficava ao redor dos castelos de antigamente, né, para proteger. Então você precisa ter um moat, você precisa ter uma barreira que proteja o seu negócio. O mercado chama isso de uma vantagem injusta, né? Só que a vantagem justa é um pouco mais que isso. Ele é um pouco desse moat, ele é pouco também de um diferencial não replicável da sua empresa, algo que não basta alguém querer copiar e vai conseguir, e de verdade tem que ser um ativo que dura, algo que permaneça com você. Quando a gente começa a olhar um pouco o mercado, e para ficar um pouco mais fácil, eu vou dar um exemplo de uma empresa super conhecida, e aí nós vamos discutir muito como você pode identificar moats ou identificar vantagens injustas e a gente trabalhar por isso. Se eu pegar o caso da Apple, o que ela tem de barreira real hoje? Ela tem um ecossistema fechado de produto e serviço absurdo, né? Ela tem o sistema operacional, ela tem os devices, ela tem a Apple Store, ela tem os aplicativos, ela tem as tecnologias que ela tem. Então, ela tem esse ativo hoje que torna a Apple algo difícil de vencer. Como também ela tem um diferencial que não é replicável. É o lado de conexão emocional com a marca, né? O design da Apple, o storytelling que foi criado. E junto a isso tudo, ela tem uma quantidade, ela tem uma audiência muito grande, que a soma desses 3 trazem a Apple hoje uma vantagem justa. Mesmo que qualquer empresa do mundo crie um smartphone melhor hoje, que acredito eu seja até normal, ninguém consegue copiar o ecossistema e o valor emocional da Apple. Porque essas construções trouxeram para a Apple uma vantagem injusta. Se a gente pegasse um outro exemplo, como a Coca-Cola ela tem um modelo logístico que dificilmente alguma empresa no mundo vai vencer a Coca-Cola em potencial logístico. A Coca-Cola, o competidor da Coca-Cola, no meu ponto de vista, é muito mais uma Amazon, na América Latina, um Mercado Livre, do que até mesmo uma empresa de bebidas. Imagina você em qualquer lugar do mundo, você fala Coca-Cola ou Coke, ou no idioma que for, e eles vão saber de que produto você está falando. Teve alguém que invasou aquela latinha, alguém que já fez marketing, alguém que colocou gelar e está lá para você comprar. Essa vantagem injusta que a Coca-Cola tem faz com que, se eu queira criar uma empresa de refrigerante hoje, o diferencial não está em criar refrigerante, o diferencial não é estar em dinheiro de ter refrigerante, o diferencial está qual é a dificuldade de replicar esse modelo logístico e de brand global que eles têm. É uma vantagem justa. Por isso que, quando pega grandes investidores como Warren Buffett, uma grande parcela do patrimônio dele foi construída em cima de Coca-Cola. E, diga-se de passagem, Coca-Cola é Coca-Cola desde sempre. O que a Coca-Cola fez foi utilizar dos diversos dividendos de benefícios que a companhia gera de lucratividade e agregando ao seu negócio mais linhas de negócio, outros complementos de produto, a ponto de usufruir dessa mesma logística e aumentar, obviamente, a rentabilidade que a companhia traz, a ponto de que ela captura um percentual maior do dinheiro gerado no mercado. Só que quando eu começo a olhar a Coca-Cola, a Apple, fica distante muitas vezes. O empresário muitas vezes não olha para si. E aí vem um pouco do modo que eu quero sugerir, que é um modo muito mais de avaliar contexto e crença. E como eu quero te colocar isso? E no meu próprio livro, Não Venda, eu falo sobre isso, mas aqui eu quero te entregar esse conteúdo da maneira mais direta, produtiva possível. Pensa comigo o seguinte, tem algumas teorias no marketing, alguns conceitos, alguns fatores basilares do marketing que a gente tem que respeitar. No livro 22 Leis Imutáveis do Marketing, que Al Ries escreveu há muito tempo atrás, uma das leis que mais me fascina é que ele coloca que você precisa ser o primeiro em alguma coisa. E se você não é o primeiro naquela coisa, você precisa criar um subgrupo daquela coisa para você ser o primeiro. Então, eu talvez não seja o primeiro profissional a fazer vídeos no YouTube em português. Parei aqui fazendo um vídeo pensando assim, você deve estar pensando, mas esse cara é um otário, ele acha. Não, estou dando um exemplo para vocês. E assim eu posso ir até uma hora que eu digo, eu sou o primeiro cara com o sobrenome Bush que em São Paulo grava vídeo sobre negócio,
falando de pontos cegos, talvez eu seja o primeiro. Então, brincadeiras à parte, o fato é, o marketing, ele premia quem ocupa posição primeiro, e uma vez criada uma percepção de uma marca, ou de uma empresa, ou de uma qualidade de serviço, etc., ninguém consegue demover um cliente daquela interpretação sem ser você mesmo o dono da marca. Então, por isso, muitas vezes, vários players tentam ir e machucar um competidor, competir com ele usando outros argumentos. Aquele cara usou uma narrativa, mas não é de verdade, tal. Quase nunca funciona. Por quê? Porque eu, como consumidor, já criei uma percepção sobre aquela marca. E uma vez que eu tenho uma percepção daquela marca, o único lugar que pode mudar a percepção é a própria marca comigo. Ou seja, se aquela marca deixar de me entregar qualidade, se ela me deixar de entregar no prazo, se ela deixar de ter melhores preços. E é por isso que uma Amazon não erra. Ela não erra no básico, porque ela sabe desde o início como ela tem que operar exatamente nesse sentido. A vantagem justa da Amazon é focar 100% no consumidor com confiança e entregando conveniência. Essa é uma vantagem justa, porque ela fez primeiro. E uma vez que ela faz bem e não deixa de errar, a percepção das pessoas acabou ficando nela. O Mercado Livre ocupou isso na América Latina e tantos outros players nos seus nichos fazem. O fato é, uma vantagem justa, e aí voltando ao livro do Al Ries, ela vem nessa terceira observação que eu te falo, ou seja, as oportunidades, que tem a ver muito mais com brecha. O que é brecha? Brecha é aquilo que, quando você analisa o contexto do seu mercado, frente às crenças das empresas, os propósitos das empresas que atendem aquele mercado, você vai entender que tem empresas que não focam nisso. E eu vou me usar de exemplo para você. Por que eu entendi no mercado? Em 2021, quando eu comecei a avaliar a tese e concretizei ela no início de 22, eu entendi que o mercado de empresarial ele não parava de crescer no mundo, principalmente no Brasil, e eu comecei a entender que o ativo que eu conquistei ao longo de mais de 2 décadas de trabalho me habilitava a ser um cara que ocupasse as brechas do mercado. Como assim? Explica. Se eu tinha um repertório, eu tinha uma experiência educacional muito forte, eu tinha experiência cultural, já tinha viajado para dezenas de países fazer projeto, já tive modelos de gestão, modelo de lidar com pessoas, performance de vendas, eu juntei tudo isso e disse, quem no mercado hoje se prestaria a abrir mão do seu tempo para criar uma empresa onde a base dela seria Education-led Growth, ou seja, eu vou crescer baseado em entregando educação para as pessoas. Eu não conheço ninguém hoje com essa história, com essas decisões dessa mesma forma. Então, pegando todo esse cruzamento de informação, eu optei por essa brecha de mercado, onde todo mundo que trabalhava na educação corporativa, educação para empresários, para donos de empresa, ninguém tinha tido o tamanho da experiência que eu tinha tido. Isso não é nenhum demérito para quem faz isso muito bem hoje, acredito que tem muitos players aí muito competentes no mercado, mas ao mesmo tempo eu tenho um repertório muito mais realista e baseado nisso eu quis ocupar essa brecha, então por isso que eu sou a real escola de negócio. Por que eu trouxe tudo isso? Porque muitas vezes você tem o melhor ponto de venda e aquele ponto de venda pode ser uma vantagem justa. Por muitas vezes você já tem uma marca de 150 anos no mercado e esta, dependendo da indústria, é uma mega de uma vantagem justa. Muitas vezes você tem as melhores pessoas do mercado que são tuas sócias, é uma vantagem justa. Por exemplo, eu tenho uma vantagem que não é tão injusta comparado aos outros. Eu sou sozinho. Provavelmente, se eu tiver um competidor com mais sócios que têm suas vantagens injustas, eventualmente fica mais difícil para mim. Então, vantagens injustas é quando eu entendo diferenciais que eu posso usar de forma que um competidor não consiga copiá-las, replicá-las de uma maneira pontual, de uma maneira simples. O mercado antigamente chamava isso de barreira de entrada, né? Ou seja, eu vou analisar um mercado. Qual é a barreira de entrada? O cara já tem 100 mil clientes. Outro cara chegar nesse tamanho vai gastar muito tempo, então não vale a pena. É o caso do iFood hoje. O iFood está estabelecido no Brasil, ele pagou o preço de seu primeiro, ele ocupou várias das leis de marketing que a gente já falou, e ele hoje domina o mercado, ele tem uma vantagem justa. Ele é o mind share do mercado, ele tem o market share do mercado e domina. Quando vai chegar uma empresa chinesa para cá para competir com eles, não pensa que vai ser esse oba-oba. Obviamente que tem um monte de notícia dizendo, os caras vêm com cheque de $1 bilhão, etc. Então, provavelmente vai impactar. Mas o atrito de trocar não é tão simples. Então, o preço a se pagar de replicar eles, se eles ficassem paradinhos e o outro fazendo, já seria difícil. E eles se movendo, obviamente, ninguém é bobo nesse mercado, principalmente eles que construíram o império, se torna muito mais difícil. Então, é possível, mas não é provável que eles sofram uma derrota, salvo, obviamente, eles tomarem decisões equivocadas ao longo da caminhada. O ponto é que eu não vejo o empresário preocupado em criar vantagem justa, e no momento que ele não trabalha em criar vantagem justa, ele acaba não tendo diferencial. Ele acaba não se protegendo. Porque, desculpa, se eu disser para você que o mouse aqui que eu tenho é branco, ele é todo de vidro por cima e funciona super bem. Que maravilha, Bush, esse teu mouse aí é fantástico, demais. Demais esse teu mouse. Amanhã outro cara faz igual. Qual é a vantagem justa da Apple nesse mouse? A maçã. A conexão direta no ambiente de design. Essa é a vantagem justa. A ponto, não sei se você sabe, aí vem uma
um off-topic, o carregamento do mouse da Apple é embaixo, sabe por quê? A maioria do pessoal morre, né? Não, porque aí o mouse fica virado, eu não posso usar, que imbecilidade e tal. Um dia eu falei isso com um amigo que trabalha na Apple em São José, e ele falou pra mim o seguinte: Bush, isso foi intencional. E é óbvio que é intencional. Então você acha que na Apple nada é intencional? Tamanho daquela empresa? E ele disse, por quê? Porque a gente nunca gostaria de ver um computador nosso com um fio saindo do mouse e conectando no computador. Então eu prefiro que não use. Teclado não tem problema, trackpad não tem problema, mas mouse não pode. Por quê? Porque a gente é a empresa que vende esse posicionamento de ser a empresa leve. Isso é uma vantagem justa. Por mais que muitas vezes a gente não entenda, mas a gente sinta. Então, muito da provocação da vantagem justa é para você pensar o quanto de vantagem justa você está se apropriando. E você pode se apropriar. Não vem me dizer, eu tenho uma padaria, Bush, como é que eu vou fazer isso? Cara, uma padaria. Tu quer mais elemento de uma vantagem justa? Posicionamento de bairro, relacionamento, até mesmo a receita que você tem. Muitas vezes o posicionamento de como entregar. Tem coisas que não dá para copiar. Então você tem que começar a entender o que ninguém copiaria na sua padaria que torna ela única. Muitas vezes um sorriso no rosto pode ser uma vantagem justa. Aí você vai dizer, mas se eu posso ter um monte de gente sorrindo. Você sabe que não é bem assim. Então a minha grande provocação para você que vem desde essas pequenas coisas como das grandes coisas é que a vantagem justa é a maneira de pensar. Eu hoje no mercado já enxergo uma outra vantagem justa no meu negócio porque eu já estou plenamente alavancado no uso de tecnologias usando inteligência artificial, não para reduzir custo, mas para melhorar a experiência do meu cliente, para aproveitar o tempo que eu consegui ganhar do meu negócio e entregar isso para o meu cliente com o melhor recurso. Ou seja, eu criei uma vantagem justa, porque os meus competidores, até eles pensarem como eu penso, até eles fazerem o que eu fiz, eu já estou com um bom tempo na frente. Não quer dizer que a minha vantagem justa é para o resto da vida, mas hoje é uma vantagem justa, porque hoje eu já tenho um produto, chamado Einstein, inclusive, registrado e inclusive um produto que já foi premiado globalmente aí como um dos finalistas desse momento, espero que seja o melhor do mundo, no sentido de gerar valor para empresas B2B, no sentido de experiência do cliente. Então, de tudo que a gente falou, o grande fator é qual é a sua vantagem justa. Às vezes está onde você está, às vezes é passar o que você passou, às vezes é ter o dinheiro que você tem, às vezes é ter o networking que você tem, às vezes é ter o conhecimento que você tem. A gente pode discutir isso de várias vezes, mas se você não entender o contexto do mercado que você está e qual vai ser a sua crença para atender ele, ou seja, qual brecha você vai ocupar, e essa brecha tem que estar alinhada de verdade com o que de verdade é injusto que você tem, você provavelmente só vai ser mais um no mercado tentando disputar a mesma margem. Para pensar. Onde tem margem, tem oportunidade. Não há vantagem injusta que sustente por muito tempo uma margem grande. Ok, existem monopólios, existem posicionamentos disso, e sim, o tempo que conseguir manter, ok, um Google está aí há praticamente 20 anos monopolizando as buscas da internet, agora que tá tendo uma ameaça real de mudar. Então, muito bom se você puder ter um monopólio, mas não é a realidade de 99,999% das empresas no mundo, e por isso você tem que saber que você vai jogar um jogo onde margem não é muita diferença de um para o outro. Tá todo mundo trabalhando na mesma proporção de EBITDA e margem no sentido de eficiência operacional, mas obviamente a vantagem justa é onde vai te entregar mais valor nessa caminhada. Bem, esse era o Ponto Cego de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você compartilhe com mais amigos, que você traga mais gente para discutir. Adoraria receber dicas e sugestões de vídeos para a gente estar gravando. E eu te vejo no próximo Ponto Cego.